Há momentos na vida em que o corpo fala antes que a mente compreenda. Um toque, um olhar ou uma simples presença pode desencadear reações físicas inexplicáveis. O coração dispara, os músculos relaxam, a respiração muda. Não é apenas química, é algo mais profundo, ancestral, quase arquetípico. Em um mundo dominado pela lógica e pela velocidade, reconhecer esse sinal silencioso se torna um ato de reconexão com o instinto mais autêntico, o da alma buscando por si mesma no outro. Quando o corpo responde de forma tão intensa e espontânea à presença de alguém, não é acaso. É um chamado do inconsciente, um eco da totalidade que anseia por se manifestar. Neste vídeo, vamos explorar como essa reação física pode ser o indício de que você encontrou uma presença transformadora, segundo os princípios da psicologia profunda. Deixe nos comentários: meu corpo reconhece a verdade da alma. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Na psicologia analítica de Carl Jung, o encontro com o outro é muitas vezes uma forma simbólica de encontrar a si mesmo. Quando o corpo reage intensamente à presença de alguém, o que está em jogo não é apenas atração física ou afinidade emocional. É o inconsciente sinalizando que algo essencial está se revelando. Jung acreditava que carregamos em nós uma imagem interior do parceiro ideal, o que ele chamou de ânima, no homem, e ânimos, na mulher. Essas figuras interiores são arquétipos do inconsciente coletivo, moldados por experiências ancestrais e projeções pessoais. Quando encontramos alguém que toca essas imagens internas, nosso corpo pode responder de forma imediata. É como se uma parte esquecida ou reprimida de nós ganhasse vida. Essa experiência pode provocar excitação, serenidade, familiaridade ou até mesmo inquietação, não como um alerta de perigo, mas como um sinal de que algo profundo está se movimentando. Esse tipo de encontro ativa o processo de individuação, o caminho de tornar-se inteiro. A pessoa que provoca essa resposta corporal costuma funcionar como um espelho da sombra, os aspectos negados da personalidade, ou como uma ponte para integrar o feminino e o masculino internos. O corpo reage porque reconhece no outro um convite para a integração e a cura. Essas reações não são coincidência, são chamadas arquetípicas. O corpo, mais sábio que o intelecto, age como uma bússola, apontando para o que precisa ser revelado e transformado. Nesse sentido, encontrar a pessoa certa é menos sobre perfeição externa e mais sobre ressonância profunda com aquilo que ainda não está totalmente consciente em nós. O corpo fala antes que a mente compreenda. Essa máxima encontra pleno respaldo na psicologia analítica de Carl Jung, especialmente quando analisamos os encontros humanos que provocam reações físicas intensas, muitas vezes desconcertantes. Para Jung, o inconsciente não se manifesta apenas por sonhos ou símbolos. Ele também utiliza o corpo como canal expressivo, revelando verdades internas que ainda não chegaram à consciência. Assim, quando o corpo reage de maneira inesperada diante de alguém, com calafrios, taquicardia, sudorese, expansão do peito ou um relaxamento súbito e inexplicável, estamos diante de uma comunicação direta entre o inconsciente e o mundo exterior. Essas reações não são apenas respostas químicas ou emocionais. Elas são, frequentemente, um reconhecimento silencioso. O corpo, como veículo do self, o centro organizador da psique, capta algo que escapa ao raciocínio lógico. Ele pressente uma ligação arquetípica, uma afinidade que vai além da razão. O corpo reconhece no outro uma possibilidade de integração, de evolução psíquica, de completude. Isso não significa que todas as reações físicas intensas sejam positivas ou confortáveis. Pelo contrário, muitas vezes o corpo reage com inquietação, tensão ou até pânico diante de alguém, não porque há perigo, mas porque há profundidade. Algo essencial está sendo mobilizado. Esse tipo de linguagem corporal pode se manifestar de maneira súbita, como um reencontro com algo há muito perdido. Jung chamaria isso de conjunctio,
a união de opostos, quando uma figura externa representa aspectos internos que ainda não foram integrados. O corpo responde porque o inconsciente reconhece no outro uma peça do nosso quebra-cabeça interior. O coração acelera porque a alma sente que está diante de algo sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido simbólico, algo que transcende o cotidiano e penetra nas camadas mais profundas da psique. A linguagem corporal também se associa à intuição, uma das 4 funções psicológicas descritas por Jung. Quando a intuição se manifesta através do corpo, ela age como um sensor arquetípico. Você simplesmente sabe, sem saber por quê. O toque dessa pessoa pode parecer familiar, o olhar pode atravessar defesas inconscientes e a presença pode desencadear memórias que nunca foram vividas. Isso acontece porque os arquétipos operam fora da linearidade do tempo. O corpo, por sua vez, está sintonizado com esse campo simbólico, traduzindo o impacto do inconsciente em sensações físicas. Quando sentimos que o corpo sabe antes da mente, é sinal de que o self está operando. O self, na teoria junguiana, é o núcleo organizador da psique e busca sempre a totalidade. Ele guia a jornada de individuação e utiliza todos os recursos à sua disposição, inclusive o corpo, para orientar o ego rumo à integração. Isso inclui colocar pessoas em nosso caminho que, mesmo sem sabermos, possuem a chave para acessar partes adormecidas da alma. A linguagem do corpo, então, torna-se uma espécie de oráculo moderno. As reações involuntárias, os gestos automáticos, a mudança de tom de voz ou de postura, tudo isso são sinais que devem ser escutados com atenção. Jung não separava o físico do psíquico. Para ele, tudo está interligado num sistema simbólico. O corpo carrega o inconsciente da mesma forma que os sonhos ou os mitos. Portanto, quando o corpo se manifesta com intensidade diante de alguém, devemos perguntar: o que está sendo revelado aqui? Que parte de mim está tentando emergir através deste encontro? Ouvir o corpo é ouvir o inconsciente. E nesse escutar profundo, podemos identificar os verdadeiros sinais de um vínculo, que não é apenas emocional ou sexual, mas psíquico e transformador. Em vez de julgar a experiência com base em padrões sociais ou expectativas racionais, Jung nos convida a observar os símbolos vivos presentes nas sensações corporais. Talvez o corpo esteja dizendo: aqui está alguém que te mostra quem você realmente é. Ou ainda, esta pessoa traz à tona algo que você precisa enfrentar. Seja como for, essas manifestações não devem ser ignoradas. Elas são mapas vivos da jornada interior. Quando encontramos alguém que nos impacta profundamente, é comum pensar que estamos diante de uma pessoa especial, diferente de todas as outras. No entanto, segundo a psicologia analítica de Jung, muitas dessas experiências intensas são causadas por um mecanismo psicológico essencial: a projeção. Projeção, no contexto junguiano, é quando o conteúdo do nosso inconsciente é lançado sobre o outro. Ou seja, não vemos o outro como ele realmente é, mas como um espelho que reflete aspectos nossos ainda não reconhecidos ou integrados. No amor, especialmente, a projeção é poderosa e o corpo, mais uma vez, age como veículo dessa revelação inconsciente. Projeções não são mentiras. Elas são verdades ocultas que ainda não foram assimiladas pela consciência. Quando projetamos, não estamos enganando a nós mesmos, mas tentando nos reconectar com algo que está dentro de nós. E essa reconexão se dá, muitas vezes, através da experiência com o outro. Jung explica que carregamos dentro de nós imagens arquetípicas, universais, que moldam nossas expectativas e percepções sobre o mundo. No encontro amoroso, o outro frequentemente encarna um desses arquétipos, como a ânima ou o animus, provocando uma sensação de familiaridade profunda, de destino, de completude. O corpo reage a essa ressonância arquetípica como se estivesse reencontrando uma parte esquecida de si. Esse tipo de experiência pode ser avassalador. O corpo vibra, a mente se confunde, e tudo parece conspirar para confirmar que aquela pessoa é a resposta que tanto esperávamos. Mas, na verdade, é a nossa própria psique que está sendo ativada. O outro não é apenas ele mesmo.
é também um portador simbólico de nossas imagens internas. O amor, nesse sentido, se torna um processo de autodescoberta. A intensidade do encontro revela o quanto ainda projetamos e, ao mesmo tempo, o quanto estamos prontos para integrar o que projetamos. Projeções se manifestam no corpo com uma força quase magnética. Às vezes, um simples toque pode gerar arrepios, como se o corpo estivesse reconhecendo uma energia já conhecida em outro tempo ou dimensão psíquica. Isso acontece porque os arquétipos não são figuras isoladas, mas campos vivos que ressoam no inconsciente coletivo. Quando alguém desperta nossa anima ou animus, por exemplo, sentimos como se estivéssemos diante de um ideal, de um amor absoluto, mas esse ideal mora dentro de nós, e o outro apenas o ativa. A ressonância arquetípica é como uma frequência. Quando duas pessoas sintonizam mesmo inconscientemente nos mesmos padrões arquetípicos, surge uma conexão que transcende o racional. O corpo responde com sinais claros: calor, tremores, leveza ou peso, e até sintomas físicos mais intensos. Esses sinais não devem ser ignorados, pois são expressões simbólicas de algo maior que está tentando se manifestar. O processo de individuação, a busca pela totalidade. Mas Jung também nos adverte: toda projeção, cedo ou tarde, deve ser retirada. O verdadeiro desafio não é encontrar a pessoa certa, mas reconhecer o que ela desperta em nós. Quando a projeção começa a desmoronar, quando percebemos que o outro é humano, imperfeito, limitado, temos duas opções: rejeitar essa pessoa por não corresponder ao ideal, ou aceitar que ela apenas revelou algo essencial que pertence a nós mesmos. Esse é o ponto de virada. O corpo, que antes reagia com euforia, pode então manifestar sinais de frustração ou confusão. Mas essa transição é necessária. É o momento em que a energia projetada retorna ao seu verdadeiro lugar, o interior da alma. O encontro com o outro, portanto, é uma oportunidade única de integrar partes esquecidas de nós. A atração intensa, a sensação de familiaridade, a resposta corporal incontrolável, tudo isso são indicadores de que algo está sendo projetado, algo que deseja ser visto. E ao invés de buscar a posse do outro, o caminho junguiano é usar esse espelho relacional como um instrumento de autoconhecimento. Ao reconhecer a projeção e compreender a ressonância arquetípica, somos capazes de transformar um encontro apaixonado em um passo profundo no caminho da individuação. Todo encontro que nos abala profundamente é um espelho, e o que esse espelho revela nem sempre é luz. Muitas vezes, são as partes que escondemos, ou que nunca ousamos conhecer, que emergem com força nos relacionamentos mais intensos. Carl Jung chamou esse conjunto de conteúdos reprimidos de sombra. A sombra é tudo aquilo que foi excluído da consciência. Traços de personalidade, desejos, impulsos, emoções, memórias. E é justamente ela que costuma se manifestar com vigor nos vínculos mais viscerais. O corpo, nesse contexto, não apenas sente prazer ou conforto, mas também tensão, resistência, pavor, excitação. É a resposta somática ao inconsciente que se agita com a possibilidade de revelação. Quando conhecemos alguém e sentimos que aquela presença mexe com tudo dentro de nós, para o bem ou para o mal, é sinal de que aspectos sombrios estão sendo ativados. Não necessariamente porque o outro representa algo negativo, mas porque ele toca em conteúdos inconscientes não integrados. Podemos sentir raiva sem motivo, ciúmes excessivos, medo de abandono, desejo incontrolável, ou até mesmo uma necessidade de controlar ou fugir. Essas reações são pistas valiosas de que nossos complexos, núcleos emocionais autônomos e inconscientes estão sendo estimulados. Um complexo, na visão junguiana, é como uma pequena personalidade dentro da personalidade. Ele se forma geralmente a partir de experiências emocionais intensas, sobretudo na infância, e carrega consigo imagens, sensações, pensamentos e reações automáticas. Quando alguém no presente ativa um complexo, seja pela voz, pela atitude, pelo cheiro ou por alguma característica subjetiva, o corpo reage instantaneamente, como se voltasse a viver aquela emoção original.
Essa é a razão pela qual, diante de certas pessoas, perdemos o controle. Agimos de maneira infantil ou nos sentimos vulneráveis, sem explicação lógica. Esses vínculos intensos, cheios de atrito, paixão, medo e desejo, são oportunidades únicas de confronto com a sombra. O corpo, ao sentir o outro como ameaça e atração ao mesmo tempo, está refletindo o conflito interno entre o que foi aceito e o que foi banido da consciência. A tensão muscular, o frio na barriga, os suores, os apertos no peito, tudo isso são expressões físicas do encontro entre o ego e a sombra. E quanto mais forte for a reação corporal, maior é a chance de que aquele relacionamento esteja tocando em pontos ainda não trabalhados da psique. Mas não se trata apenas de sofrimento. Ao contrário, a sombra contém potência. Ela carrega partes valiosas de nós que foram deixadas de lado por não se encaixarem nas exigências sociais ou familiares. Um relacionamento que provoca essa reação corporal intensa pode estar nos mostrando, por exemplo, a nossa raiva reprimida, nossa sensualidade sufocada, nosso poder contido ou nossa vulnerabilidade negada. O outro, sem saber, funciona como um ativador simbólico, permitindo que o inconsciente venha à tona para que a transformação aconteça. Nesse processo, o corpo se torna um campo de batalha e, ao mesmo tempo, um instrumento de cura. As reações físicas, muitas vezes dolorosas ou caóticas, não devem ser ignoradas ou suprimidas. Elas precisam ser observadas com presença e curiosidade. Perguntar-se, por que me sinto assim diante dessa pessoa, é abrir a porta para o autoconhecimento profundo. Talvez aquela relação tenha vindo para curar um complexo antigo. Talvez ela esteja nos oferecendo a chance de integrar uma parte da sombra que precisa emergir para que sejamos mais inteiros. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Os vínculos intensos que mobilizam o corpo de forma visceral são convites para essa conscientização. Eles nos empurram para fora da zona de conforto e nos colocam frente a frente com nossos abismos internos. O outro não é a causa do nosso sofrimento, mas o espelho que o revela. E se tivermos coragem de encarar o que está sendo mostrado, o corpo deixará de ser apenas palco de reações e passará a ser um aliado no processo de individuação. Assim, ao invés de fugir dessas relações ou rotulá-las como tóxicas apenas pelas sensações desconfortáveis que provocam, podemos nos perguntar: o que esse vínculo está tentando me ensinar sobre mim mesmo? A resposta quase sempre está no corpo e na sombra que ele tenta de forma visceral revelar. Todo ser humano carrega dentro de si aspectos tanto masculinos quanto femininos, independentemente do gênero biológico. Carl Jung chamou essas dimensões internas de ânima, o princípio feminino presente na psique do homem, e ânimos, o princípio masculino presente na psique da mulher. Essas figuras arquetípicas não são apenas traços de personalidade ou padrões comportamentais. Elas são forças vivas, dinâmicas, que orientam nossos vínculos mais profundos, nossos ideais, nossas projeções amorosas e também nossas reações corporais diante de certas presenças. Quando encontramos alguém que provoca uma resposta física intensa, seja um calor súbito, um relaxamento inesperado, um arrepio ou uma aceleração dos batimentos, é possível que aquela pessoa esteja encarnando, ainda que inconscientemente, a imagem interior que nossa psique construiu da ânima ou do animus. Esse reconhecimento interno, que transcende palavras e explicações lógicas, costuma vir acompanhado de uma sensação de completude, de encontro com o destino. Mas, na verdade, estamos nos encontrando com uma parte de nós mesmos, projetada sobre o outro. Esses encontros são fundamentais para o processo de individuação. Jung via a individuação como o caminho em direção à totalidade, e essa totalidade só é possível quando integramos o masculino e o feminino interiores. Em termos simbólicos, isso significa reconhecer e acolher em nós aquilo que projetamos nos outros. O homem, ao encontrar uma mulher que encarna sua anima, é desafiado a entrar em contato com sua sensibilidade, intuição, receptividade e profundidade emocional. A mulher, ao encontrar um homem que representa seu ânimos, é convidada a integrar sua força,
razão, assertividade e autonomia. Esse processo gera transformações profundas e o corpo acompanha cada etapa com reações sutis ou avassaladoras. Muitas vezes, o corpo se apaixona antes da mente compreender. E isso ocorre porque a alma reconhece no outro um fragmento de si mesma que anseia por se tornar consciente. As sensações físicas, que podem incluir tranquilidade, familiaridade, excitação ou até medo, são expressões simbólicas desse reencontro interno. O corpo vibra porque algo essencial está acontecendo. A psique está tentando se reequilibrar através da presença do outro. Essa dança entre o feminino e o masculino não acontece apenas nos relacionamentos amorosos. Ela pode surgir em amizades profundas, em conexões inesperadas, em relações de aprendizado mútuo. O desafio, porém, está em perceber que essa força que nos atrai não pertence apenas ao outro, mas também a nós. Quando não reconhecemos isso, tendemos a idealizar o parceiro, a torná-lo um salvador, um herói ou uma musa. Colocamos sobre ele o peso de nos completar, de nos curar, de nos dar aquilo que não encontramos em nós mesmos. Essa idealização, embora comum, é perigosa, pois nos afasta da verdadeira integração. A jornada junguiana nos convida a fazer o movimento oposto, trazer para dentro tudo aquilo que o outro desperta em nós. Ao longo desse processo, o corpo continua sendo um guia. Ele nos avisa quando estamos projetando, quando estamos negando uma parte essencial, quando estamos resistindo à integração. Sintomas físicos como angústia, ansiedade, magnetismo, repulsa ou êxtase são sinais de que forças arquetípicas estão em ação. Não se trata apenas de uma atração física ou de um laço emocional. Trata-se de um impulso da alma para reencontrar seu equilíbrio interior. E muitas vezes, esse equilíbrio se inicia com o acolhimento de um aspecto reprimido, rejeitado ou mal compreendido. Integrar o feminino e o masculino internos não significa se tornar uma fusão neutra dos dois polos, mas sim desenvolver um relacionamento consciente com essas forças. O feminino nos ensina a escutar, a sentir, a nutrir, a mergulhar no mistério. O masculino nos ensina a agir, a estruturar, a afirmar, a avançar. Quando esses aspectos se encontram dentro de nós, deixamos de buscar desesperadamente no outro aquilo que falta e começamos a nos relacionar com mais liberdade, presença e verdade. O corpo, nesse estágio, responde com equilíbrio. Não há mais reações descontroladas, mas sim uma harmonia que se manifesta no toque, no olhar, na respiração compartilhada. A integração do feminino e do masculino é um dos pilares da jornada junguiana, e os relacionamentos, especialmente os que provocam respostas físicas intensas, são oportunidades privilegiadas para realizar esse trabalho. O outro não vem para nos completar, mas para nos mostrar com clareza dolorosa ou doce aquilo que já existe em nós e que precisa ser acolhido. Quando entendemos isso, o corpo deixa de ser apenas um instrumento de desejo ou defesa e se torna um portal sagrado, o local onde o inconsciente se manifesta em busca de cura e totalidade. O corpo é um mensageiro da alma. Em cada arrepio, em cada aceleração do coração, em cada silêncio compartilhado entre duas presenças, há mais do que química. Há símbolo, há inconsciente, há chamado para a transformação. À luz da psicologia analítica de Carl Jung, aprendemos que os encontros que nos mobilizam fisicamente não são meras coincidências. São manifestações profundas do nosso processo de individuação. O outro, nesse contexto, não é apenas alguém que nos atrai, é alguém que desperta. Desperta o que foi negado, o que precisa ser curado, o que deseja ser integrado. Quando o corpo reage com intensidade diante de alguém, ele está revelando que ali existe um portal para o autoconhecimento. Pode ser sombra, projeção, complexos ou a imagem arquetípica do feminino e do masculino internos. Mas, acima de tudo, é um convite. Um convite para olhar para dentro, para compreender o que aquela presença revela sobre quem somos. Se você sentiu que este conteúdo te tocou em algum nível profundo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
E não esqueça de assistir ao vídeo que está na tela agora. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada de transformação interior.